Mas antes de nós lermos o texto, eu gostaria de compartilhar com você uma história de família, da minha família. Eu e minha família, você vai achar bastante estranho. Eu e minha família gostamos muito de viajar. E quando nós viajamos, nós gostamos de visitar cemitérios na cidade que nós visitamos. Estranho, né? Bem estranho. Então, assim, parece algo estranho, mas interessante. Nós gostamos de ler as lápides dos cemitérios, ver o tempo de vida da pessoa, às vezes alguma informação sobre como foi a vida dessa pessoa, a família que ela pertenceu. E algumas lápides têm também versículos. Esses versículos também nos remetem a pensar que essa pessoa teve um relacionamento com Deus. E às vezes também nos leva a refletir a nossa própria vida, a nossa própria caminhada. O que eu gostaria que as pessoas soubessem ao meu respeito quando eu não estiver mais aqui, quando eu estiver lá na sepultura? O que eu gostaria que as pessoas pensassem ao meu respeito quando eu não estiver mais aqui? Na Bíblia também, nós encontramos um obituário ou um cemitério, como você queira. A Bíblia nos revela esse cemitério lá em Gênesis, capítulo 5. Encontramos nesse capítulo, do versículo 1 ao 31, não vou lê-lo todo, o resumo da história de várias pessoas que fizeram história na Bíblia. Eu gostaria de ler inicialmente do versículo 1 ao 5. Gênesis 5, versículos de 1 a 5, que diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 125 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Continuando lendo o texto, lá no versículo 21 a 24, nós vemos várias referências, sempre aqui no texto. Inicialmente, lá no finalzinho, também nós temos os dias que eles viveram, os anos que eles viveram e morreu. Mas no 21 ao 24, nós vemos uma mensagem de esperança que eu gostaria que você tivesse nessa noite. Espero que essa palavra traga essa esperança ao seu coração. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Olha o 24. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesta noite e pedimos que o Senhor traga esperança aos nossos corações, que possamos escolher andar com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olha que coisa interessante, essa placa, né, do jazigo deveria ser de todos os cristãos. Andou com Deus e Deus para si o tomou. Enoque, ele não passou pela morte. Enoque não morreu. Isso significa que em Deus temos a esperança de entendermos que quem anda com Deus descobre o verdadeiro sentido da vida. Vou repetir. Quem anda com Deus descobre o verdadeiro sentido da vida. Todos anteriormente ao registro que andou, teve filhos e filhas, né? Ele teve um tempo de vida, teve filhos e filhas e morreu. Na história de Enoque, nós vemos uma diferença. Ele não passou pela morte, Deus para si o tomou. Quando Adão, ele desobedeceu Deus lá no Éden, Adão e Eva, Deus falou o que para ele? Isso, o seu pecado vai gerar morte.
Mas nós vemos aqui o registro que Adão viveu muitos anos. Depois que ele foi expulso do jardim por causa do pecado, ele viveu mais de 900 anos. Ele estava vivo com mais de 900 anos. Mas, no capítulo 5, que nós acabamos de ler, vemos o que? A confirmação que Deus falou. Adão morreu. E muitos outros seguindo o texto. A morte chegou para Adão por causa do pecado que o separou de Deus por conta da sua desobediência. Então, nós vemos que a morte, ela é consequência natural do pecado. Mas a morte não era plano de Deus. Deus criou o homem para viver no jardim, andar com Deus, caminhar com Deus, conversar com Deus, viver na presença de Deus. Deus criou homem e mulher para serem abençoados e viverem em comunhão com Ele. A morte passou a existir por causa da desobediência e por causa do pecado. Passou a existir o ciclo nascer, crescer e morrer. Essa é a ordem natural, todos nós vamos passar pela morte. Mas vemos no texto que Enoque não morreu, ele andou com Deus e Deus o levou para junto de si. Enoque não viveu com Deus, ele andou com Deus. Olha a diferença, andar com Deus é um nível acima de simplesmente viver com Deus. Nós precisamos andar com Deus, não simplesmente vivermos com Deus. Ele andou com Deus mesmo estando fora do jardim. Olha que coisa interessante. Nós vemos na história de Adão que quando ele saiu do jardim, acabou. Mas Enoque não. Mesmo fora do jardim, que ele não estava lá, ele andou com Deus. E hoje a proposta de Jesus é que eu e você andemos com Ele. Quem anda com Deus, sua vida é dirigida por quê? Pela fé. Olha que coisa interessante, que lá na galeria dos heróis da fé está o nome de quem? Está o nome de Enoque, registrado lá. Precisamos andar com Deus em todas as fases da nossa vida. Nós vemos aqui que nós crescemos, nascemos, crescemos e morremos. Em todas essas fases, nós precisamos andar com o Senhor. E a vida de Enoque, ela nos motiva em um capítulo triste, de obituário. Nasceu, teve tantos anos de vida, teve filhos e filhas e morreu. Um capítulo triste, o capítulo 5, mas ele nos traz esperança. Nós vemos esperança no meio de tudo isso. Enoque andou com Deus e pela fé na galeria dos heróis ele foi registrado. O verbo hebraico, que traduzido em português de andar, Enoque andou com Deus, transmite a ideia de passear para lá e para cá. Enoque passeava com Deus, andava com Deus, sempre na presença dele. Olha a historinha que eu vou contar para você. Um dia, Enoque estava passeando como era de costume. Enoque olhou para o relógio e viu que era muito tarde e disse: Deus, é muito tarde, preciso ir para minha casa. E Deus lhe respondeu: Enoque, hoje estamos mais perto da minha casa, vamos para lá. E Enoque nunca mais voltou, nunca mais ele foi visto. Ele foi morar com Deus, porque ele andou com Deus, ele escolheu andar com Deus. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça agora e refletisse. Você tem andado com Deus? Qual a escolha que você tem feito? Viver com Deus ou andar com Deus? Você pode escolher com quem quer andar. Tem uma frase bem popular que diz que a vida é feita de escolhas. Realmente a vida é feita de escolhas. O mundo nos oferece tantas coisas, aparentes vantagens, mas escolha andar com Deus. Quem quer andar com Deus precisa deixar que Ele faça as escolhas. Precisa ir onde Ele vai e fazer o que Ele faz. Viver de forma que agrade a Ele. Viver com Ele. Não apenas ter um relacionamento, mas viver de forma que lhe agrade. Somente andando com Deus é que realmente vivemos e não apenas existiremos. Somente andando com Deus é que realmente viveremos e não apenas existiremos. Há muitas coisas que poderiam ser escritas em nossa lápide. O que vai ser escrito na sua lápide quando você não estiver mais aqui? Mas hoje, nesse capítulo 5,
nós descobrimos que o melhor é dizer ou escrever: ele andou com Deus. Então escolha hoje, a escolha é sua. Andar com Deus ou apenas viver com Deus sem experimentar Deus na essência. Quem é esse Deus que tantas pessoas falam? Quem é esse Deus que Enoque andou com ele e um dia Deus o levou para morar com ele? Você quer realmente morar com o Senhor? Você quer realmente estar na presença desse Deus que transladou Enoque para morar com ele, levou Enoque para si? Abaixa sua cabeça, vamos orar. Escolha hoje, faça a sua escolha. Você que nos visita nesta noite, você já fez essa escolha de andar com Deus? Caminhar com Ele, na presença dEle, conhecer Ele na intimidade, assim como Enoque andou? A palavra nos diz que antes mesmo de ter filhos e filhas, ele já andava com o Senhor. E mesmo tendo filhos e filhas, ele andou com o Senhor. E um dia Deus o levou para si. Então escolha andar com o Senhor.